Olá, amigos ouvintes do podcast Atlântico Negro. Aqui quem fala é o VT. Estou junto hoje dos meus amigos Felipe e Marcos para estrear um novo quadro do nosso podcast que se chama Resenha no Cais. Esse quadro vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Nos episódios tradicionais, a gente está sempre com um convidado, né, conversando. Mas nesse Resenha no Cais, a ideia, eu acho que até o próprio nome, que foi até a Juliana Pereira, né, a nossa amiga também de podcast que deu, a ideia de trazer mais para uma atmosfera da conversa, né, como se a gente estivesse no cais, olhando o mar e trocando a ideia. Enquanto nos episódios tradicionais a gente está sempre dando a ideia de uma viagem, do trânsito, nesse formato agora, que seria um spin-off ou um derivado, né? A gente quer trazer a ideia da conversa mesmo, do diálogo, com a gente mesmo, do podcast. Eu acho que, assim, muito raramente a gente vai trazer convidados, né? A gente ainda não pensou muito bem sobre isso. É o nosso primeiro quadro, mas eu acredito que vai ser só entre a gente mesmo. E aí é isso, são assuntos que estão na ordem do dia, são assuntos que estão nos mobilizando, são assuntos que nos instigam de alguma forma, né? E para esse primeiro episódio, se a gente pode dizer assim, a gente está trazendo um tema aí super quente, que é sobre cotas nas universidades, as ações afirmativas nas universidades, mas principalmente as cotas, e aí uma tensão e uma polêmica, ou falsa polêmica, depois os nossos amigos aí vão conversar, sobre argumentos que algumas vezes são favoráveis às cotas sociais, mas desfavoráveis às cotas raciais, ou desfavoráveis às duas coisas. Mas eu acho que o que a gente está tentando buscar aqui desse primeiro episódio é justamente essa tensão dos argumentos que falam, olha, a ideia é ter cotas sociais, porque elas que garantem realmente algum tipo de nivelamento das pessoas, enquanto as cotas raciais aí reforçariam alguma desigualdade e, no limite, algumas pessoas têm até a coragem de dizer que as cotas raciais aumentam o racismo na sociedade brasileira, né? Então, eu acho que uma outra coisa que pode ficar nesse começo da conversa, e aí situar para quem está nos ouvindo, qual foi o gatilho que a gente pensou nesse tema, né? Por que a gente resolveu trazer essa temática justamente agora e logo no primeiro quadro, né? No primeiro episódio. Como vocês bem sabem, o nosso podcast se iniciou no ano passado, em 2020, né? Mas as nossas conversas entre os integrantes do podcast começaram ali mais ou menos em junho. E foi justamente o momento onde a gente teve um baque muito forte, nós, enquanto sociedade brasileira, mas principalmente os que estavam na universidade, estavam por dentro do que estava acontecendo, foi uma revogação da portaria de uma portaria que instaurava ou reforçava, né, as cotas raciais na pós-graduação. E foi feita pelo ex-ministro da Educação, o Weintraub, e aquilo caiu como uma bomba nos nossos colos, né? E então, o nosso podcast surgiu naquele momento, e aí eu lembro muito bem no nosso primeiro episódio que eu falei que uma das coisas que assim influenciaram na formação do podcast era justamente a gente estar vivenciando um período da anticiência, da negação das desigualdades dentro do governo Bolsonaro, e aí esse baque aí, quando o Weintraub revoga essa portaria, eu acho que estava dentro desse contexto. E foi nesse mesmo momento também que nós, e aí muitos dos integrantes do podcast hoje, começamos a formar também
o coletivo de estudantes negros da pós-graduação em História, né? Que aí foi o momento onde a gente tinha uma mobilização em torno daquilo, e também era o momento que a gente estava entrando no doutorado, né? Assim, o Marcos entrou em 2020, eu entrei em 2020, Felipe entrou em 2020, então era o momento que a gente estava ingressando na pós, e já veio com essa bomba, e a gente começou a articular com outros amigos da pós, né? Outros alunos negros. E também, eu acho que esse tema é bastante relevante, porque no ano que vem a gente vai ter aí um debate provavelmente intenso sobre a validade ou não da continuidade das políticas de ação afirmativa nas universidades, principalmente as cotas, né? E aí, quando a gente entra nesse assunto, ainda não é uma unanimidade na sociedade brasileira que as cotas raciais realmente sejam uma política realmente válida. Então, eu vou abrir aqui para os nossos amigos, o Felipe e o Marcos, para ver o que eles acham sobre esse assunto. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa polêmica entre cotas sociais e cotas raciais, e esse momento que nós estamos vivendo e o futuro que se avizinha aí daqui a pouco? Então, eu vou colocar algumas questões assim para a gente ir conversando a conversar, né? Uma delas é a gente defender as políticas públicas, né? Que as ações afirmativas e todas as políticas que vieram da educação após a Constituição de 1988 são políticas públicas, são políticas que tentam e buscam reparar um problema que é estrutural no Brasil, que colocou grande parte da população fora dos bancos escolares. E quando a gente pensa a população negra, o Estado brasileiro atuou contra ela. No período imperial, nós tínhamos leis que impediam negros ou escravizados de ocuparem bancos escolares. E, posteriormente, num período que a gente pode denominar como pós-abolição, onde esse pós-abolição não acaba lá com a chegada do Vargas, né, mas a gente pode pensar que a gente está vivendo ainda o pós-abolição, você teve mecanismos na qual impede o acesso dessas pessoas aos bancos escolares. E esses mecanismos são você não ter escola para essas pessoas, você ter número de vagas extremamente restritos, você criar avaliações na qual, para você ingressar em determinado nível escolar, você precisa passar por ela porque você não tem vaga. Então, você tem uma série de estratégias que o Estado brasileiro foi colocando, na qual você tem grande parte da população fora dos bancos escolares, e que perpassa também a população negra. Então, assim, quando a gente vai conversar e falar sobre educação para todos, né, enquanto um dever do próprio Estado brasileiro, isso é algo dos anos 90 para cá. E a gente precisa entender que nós não estávamos na escola. Assim. Do mesmo jeito que nós não estávamos na escola de educação básica, a gente também não estava na universidade. Né? E assegurar que essa população esteja ali perpassa também defender as ações afirmativas. Até porque esse debate entre ações afirmativas e raciais ou sociais é uma falsa assimetria, porque não quer dizer que você tenha as mesmas condições de partida que lá na chegada teremos as mesmas questões, porque você tem um racismo estrutural que nos impede de estar nesses lugares, né? Inclusive porque nós somos vistos como não pertencentes a esse espaço, né? E aí, enfim, eu acho que para o início da nossa conversa, acho que era isso que eu queria colocar, mas vamos lá, gente. E é interessante como o Vitor e o Marcos falaram que se trata de uma falsa polarização, né? Se tratando de política pública, as duas cotas, né, digamos assim, são necessárias, extremamente necessárias. O Brasil, com a desigualdade social que ele tem,
obviamente é necessária a cota social, porque brancos e negros em situação de marginalidade social podem sim acessar a cota social por meio de renda, comprovante de renda, renda mínima básica para acessar a educação, né? Mas é preciso a especificidade dessa política de reparação histórica para a população negra, daí a gente falar de cota racial também, para além da cota social. Porque, como o Marcos falou, né, a cota racial ela é necessária porque a população negra sempre foi marginalizada, tem esse racismo estrutural que é filho desse pós-abolição, filho da escravidão e do pós-abolição, da liberdade, e justamente quando os escravos, como a gente sempre fala aqui no podcast, a gente sempre tem a oportunidade de falar, justamente quando os escravizados tiveram a liberdade garantida por lei, né, o Estado nada fez no quesito da assistência social para essas pessoas, né? O Estado praticamente ignorou todas as demandas, inclusive até 12 de maio, né, era argumento, como a gente sabe na faculdade, né, dos proprietários escravistas, de que eles queriam ser indenizados porque estavam prendendo propriedade sobre seres humanos. Então, olha como isso não foi reparado ainda. Se até antes da lei de 13 de maio que garantiu a liberdade para a população negra, tinha senhor branco escravista defendendo que eles queriam indenização porque estavam perdendo propriedade. Então, logo depois do 13 de maio, 14 de maio, essa mentalidade acabou? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre deixa aqui, a gente sempre reforça nas nossas salas de aula e na faculdade também. Então, é necessária a cota racial justamente para reparar esse passado histórico, porque o Estado nada fez quando foi garantida a liberdade, em muito entre aspas, para todo mundo. Quando todo mundo foi entendido enquanto cidadão, perante a lei, perante a Constituição. E até porque demorou 100 anos para a população brasileira reconhecer o racismo enquanto crime inafiançável. Então, se a abolição foi em 1888, foi somente em 1988 que a Constituição brasileira reconheceu o racismo enquanto crime inafiançável. E mais do que isso, né? E foi o movimento negro, a pressão do movimento para que haja esse reconhecimento que deveria ser reconhecido já desde antes, já desde muito tempo. Então, a luta é pela permanência, sim, das cotas raciais, é pela permanência da diferenciação entre cota social e cota racial, porque a sociedade brasileira tem que reparar o passado da população negra que foi marginalizada. A gente tem uma população marginalizada socialmente falando, economicamente falando, mas é preciso também essa cota para fortalecer essa reparação e para garantir que a diversidade da sociedade brasileira esteja lá dentro dos muros da universidade. Porque, como a gente bem sabe, na década de 80, 90, nossos professores também sempre comentam, majoritariamente quem acessava os bancos escolares e os bancos universitários eram pessoas brancas, né? Então a gente está agora tentando reparar esse passado para garantir que mais pessoas negras ingressem na universidade, mais pessoas negras consigam ter um diploma para reparar o passado não só seu, mas de toda a sua família e de todas as gerações que sofreram no país antes ou após o cativeiro ter acabado. Vocês pontuaram coisas interessantes, e aí eu acho que, assim, em relação a uma coisa que o Marcos falou, de garantir um ponto de partida parecido, não quer dizer que no final as pessoas vão alcançar o mesmo ponto. E aí eu vejo muita gente boa e até muita gente da esquerda que coloca da seguinte forma: olha, eu acho que as cotas raciais não são necessárias porque se a gente investisse no ensino básico para todo mundo, igualitário para todo mundo, não teria necessidade de ter cotas raciais. E aí eu estou falando de um argumento que nem é um argumento assim, da galera mais conservadora, é gente do nosso campo, né, da esquerda, a galera coloca isso, né, porque sempre tem essa característica de tentar colocar a questão de classes sobrepondo a questão racial. Assim, eu não concordo com essa posição. Eu acredito que a gente tem que conjugar tudo isso, raça, classe, gênero, está tudo interligado para justificar as nossas desigualdades. Então, você
tentar solucionar essa questão apenas por um viés, eu acho que não seria o ideal. Então, o primeiro ponto que eu discordo desse argumento é esse: você só olhar para esse lado, tentando negar a validade de cotas raciais, né? Um outro ponto é uma visão bastante etapista da coisa, né? Como se uma coisa levasse a outra, e, tipo, garantindo a igualdade lá no ensino básico, que é fundamental. Não estou dizendo que não é importante, mas garantindo isso, os nossos problemas estão resolvidos, né? Aí a pessoa não leva em consideração toda a estrutura social que faz com que pessoas brancas e negras, mesmo vivendo na mesma situação, ou situações muito parecidas, ao longo da vida tenham que enfrentar dilemas e dificuldades bastante distintas. Então, uma pessoa branca pobre não é igual a uma pessoa negra pobre, né? Os caminhos, as possibilidades não são as mesmas, né? Apesar de eles estarem num ambiente de privação, num ambiente de dificuldade. Porque aí a gente tem que falar sobre racismo estrutural, né? Porque a nossa forma de organizar a sociedade de maneira normal, aqui entre aspas, é da maneira que você exclui a população negra, é a maneira onde você menospreza e até elimina as pessoas negras, né? Então, brancos e negros têm, ao longo da vida, oportunidades diferentes. Então, só essa visão etapista lá do ensino fundamental, eu acho que não garantiria a igualdade no futuro, lá na hora da universidade, né? E as cotas raciais também não são uma bala de prata, né? Então, eu acho que ninguém defende que as cotas raciais sozinhas vão solucionar os problemas do racismo no Brasil. Então, conjugar essa política pública junto com as outras, né? Então, cotas raciais conjugada com valorização do ensino fundamental, do ensino médio, política de saúde, política de cultura, enfim, tudo junto, né? Assim, as cotas raciais não vêm para dar a solução final para a coisa. Eu sempre gosto de uma analogia comparado a uma questão química, né? Assim, meu pai é farmacêutico, então eu tenho isso em casa, né? Que seria um catalisador. Um catalisador numa ação química, e eu nem sou tão bom assim em química, tá? Mas a ideia do catalisador é aquele que vai acelerar uma reação que demoraria muito tempo a acontecer. Então, quanto tempo a gente levaria para colocar a população negra, que hoje, através das políticas de cotas raciais e sociais também, estão ingressando cada vez mais na universidade, e aí, alguns estudos já apontam que algumas universidades já têm metade. Quanto tempo levaria para a gente chegar a esse nível sem as cotas raciais, né? Então, acho que as cotas raciais funcionariam como um catalisador para essa questão que demoraria muito tempo a acontecer. Enfim, eu tenho mais coisa para falar, mas eu imagino que, a partir do que eu disse, vocês estejam aí com a cabeça borbulhando também, querendo falar e discordar de mim também. Não, eu ia colocar até mais uma coisa, assim, que eu fiquei pensando, que eu acho que é importante a gente colocar até como, para demonstrar como que esse racismo ele é estrutural do Estado brasileiro, né? O Brasil, poucas pessoas dizem isso, né, e falam, mas o Brasil, existia um projeto de embranquecimento assumido pelo Estado brasileiro, né? E esse projeto de embranquecimento, ele não está só no século XIX, como as pessoas tendem a achar. Ele foi defendido pelo Brasil internacionalmente, no Congresso Mundial das Raças, em 1911. Então, assim, o Brasil, ele assumiu isso internacionalmente enquanto uma postura do Estado de você financiar a imigração, e essa imigração favoreceria o embranquecimento da população, a ponto dessa população negra deixar de existir,
né? Então, quando a gente levanta e apresenta essas questões que o Estado brasileiro ele agiu para nos excluir e para nos criar um futuro onde não estivéssemos, isso perpassa essas políticas públicas, né? Perpassa essas ações do Brasil em diferentes governos e diferentes momentos, né? Então, quando a gente está falando dessas políticas públicas, é uma forma, tanto do Brasil, do país, né? Reparar e assumir esses erros que ele colocou e ter essa postura ativa de tentar reverter. Até porque, gente, é inadmissível que a gente chegue em determinados lugares e você seja um ou dois pretos ali dentro, né? A população negra no Brasil é mais 50%. Então, assim, é inadmissível que você chegue em determinado lugar onde não tem a metade da população negra ali. Não é possível, entendeu? Não é possível que a gente ache isso normal. Não é possível que a gente chegue em determinado espaço, determinada... Vamos, como a gente está falando aqui das universidades, chegue numa aula da pós-graduação ou numa aula da graduação e você não tenha 50% de alunos negros ali. Somos 50% da população. Então, como que você tem espaços onde isso não se reverte, entendeu? Enfim, eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu tive a possibilidade de ir para fora do país durante a graduação. E dos grupos de brasileiros que eu encontrei quando eu estudava fora, eu era o único negro. Como que você pode ter um grupo de brasileiros que foi mandado para fora do país estudar durante a graduação, que é aquele período do Ciência em Fronteiras, que era altamente criticável, né, pela ala mais conservadora do país, que achava um absurdo você mandar aluno de graduação para fora do país. E mesmo esses alunos que estavam indo para fora, você tinha um ou outro negro. E aí, esses são os problemas, né? Você não consegue, você cria uma política pública onde você exclui a maior parte da população. E isso é inadmissível, né? Então, quando a gente coloca que a importância de ter ações afirmativas raciais é você assegurar que a população brasileira ela vai estar revertida nos espaços e nas instituições brasileiras, né? Porque é inadmissível que o quadro que compõe aquele espaço ele não reverta os 50% da população, que é a população negra, né? E aí eu trago mais essa bomba aí pra gente conversar. Não, assim, eu acho esse exemplo muito bom, assim, no sentido de que, cara, não é possível você viver no Rio de Janeiro e você entrar na UF, como eu entrei lá em 2011, e aí só um parênteses aqui para quem está ouvindo, a UF demorou muito tempo a aceitar as cotas raciais, né, e sociais. Ela só foi aceitar de fato quando o STF disse que era constitucional. Antes disso, ela não aderiu. Então, eu entrei na faculdade em 2011 e aí, numa turma de, sei lá, 40, eu não lembro o número exato, mas tinha o quê? Além de mim, mais 3 pessoas negras, né? Então, como é que você pode estar num estado como o Rio de Janeiro, onde a maior parte da população é negra, e isso não se reverter dentro da sala de aula de um curso de história, né? Então, esse é um ponto, eu acho que assim, central no nosso debate, né? E é interessante porque eu fiz parte do movimento que lutou por cotas raciais no programa de pós-graduação História da UF, né? E aí, eu ainda era da graduação, e eu estava de frente, mas era uma organização que reunia estudantes negros da história, mas a gente formou um coletivo maior chamado Procotas, e aí vinha uma galera do direito, vinha uma galera da antropologia, vinha uma galera da sociologia, enfim, eram de vários cursos, e aí em cada departamento a gente ia lutando para colocar cotas raciais na pós. E aí, quando chegou a vez do debate no programa de História, um dos argumentos dos professores contrários à política era o seguinte: as cotas as cotas raciais vão vir para aumentar o racismo na sociedade. Minto.
A fala exata foi: eu tenho muito medo do que as cotas raciais podem fazer, porque ela vai dividir a sociedade brasileira entre brancos e negros. E aí, tipo, não tinha nenhum representante da pós no dia lá da reunião. Aí a galera falou: VT, você vai? Eu falei: eu? Mas beleza, vamos lá, né? E aí, na época, eu também fazia parte do coletivo Cultura Negra na escola. E a gente ia muito nas escolas, principalmente de Niterói, falar com as crianças do ensino médio, do ensino fundamental. E eu tô falando isso porque eu usei isso lá no dia da reunião, né? Porque com as crianças lá da escola, a gente fazia um debate, né? Também sobre cotas raciais, a importância e tal, a validade. E um aluno de uma escola de classe média alta em Niterói, ele veio com esse mesmo argumento, falando: olha, as cotas raciais vêm para aumentar a desigualdade racial. E aí, tanto para esse aluno lá do ensino médio quanto para o professor universitário, eu propus um jogo com eles, né? Que era o seguinte: é o teste do pescoço. O que diz esse teste do pescoço? Onde você estiver, você vai deslocar a sua cabeça, o seu pescoço de um lado para o outro e vai ver qual é a posição onde as pessoas negras estão. E assim, eu fiz isso na escola e depois repeti isso lá nessa reunião com os professores da UF. E aí eu disse para os professores: vamos fazer um teste do pescoço aqui, nessa sala, nessa reunião de colegiado. Quantos professores negros tem no departamento de História da UF? E aí eles começaram a discutir: fulano de tal é preto, fulano de tal não é, enfim. Sei que no final a conta não passava de 2, 3, ou enfim. Mas na conta otimista, tinha uns 2 ou 3. Na conta pessimista, tinha um só. Mas assim, assim, num nível de assim, querer. Aí eu perguntei, olhando o quadro de professores da UF de História, um departamento que se construiu estudando história da escravidão, história da pós-abolição, e ter tão poucos professores negros, a sociedade brasileira já não está dividida? Como é que é isso, né? Então, dos argumentos, né, que se colocam, assim, isso foi só para dizer que esse tipo de argumento está tanto numa elite intelectual do Brasil, quanto o cara do ensino médio, o aluno do ensino médio. Então, é uma questão que perpassa a sociedade brasileira, né? Essa tentativa de justificar a não necessidade de adoção das cotas raciais, partindo do princípio que ela vai dividir a sociedade, criar uma desigualdade. Quando, na verdade, se você for um pouco mais, como eu posso colocar, um pouco mais verdadeiro na sua análise e, sei lá, abrir o véu, né? Eu acho que a Neuza Santos Souza, daquele livro Tornar-se Negra, coloca uma metáfora muito boa, no sentido de o óbvio só se torna óbvio a partir que você descortina um véu. E enquanto você está com um véu ali, ela usa um outro autor, ela está pegando uma referência de um outro autor, que eu não lembro agora. Mas ela usa essa questão dizendo: olha, se você descortinar o véu, aquilo que estava ali na tua cara, você começa a ver. Então, acho que a sociedade brasileira ainda precisa descortinar esse véu e perceber que nós, enquanto sociedade, ainda estamos divididos. E aí volta para o que eu estava dizendo antes. Eu não vou me alongar muito mais, mas só para retomar o que eu comecei, né? E o que o Marcos já tinha colocado, que é inadmissível você ter uma universidade pública que não reflita nos seus bancos e até aí colocando os seus professores e alunos tanto da pós quanto da graduação
não reflita as cores do país, né? Porque a gente se orgulha tanto de dizer, nós somos miscigenados e tal, mas aí quando você vai nos espaços onde tem disputa de poder ou são demarcados pela grana mesmo, você não vai ver a população negra. Então aí a gente tem um problema. Mas aí a gente precisa descortinar esse véu. E é muito engraçado isso que tudo que o VT está falando, porque eu também vou trazer aqui para vocês lembranças da época que eu estava no ensino médio e ia tentar a universidade, né? E cada coisa que eu escutava, né? Esse negócio de que cota racial é racista porque está ajudando a dividir a sociedade brasileira. E eu lembro que as pessoas sempre usavam argumentos, gente, que hoje em dia a gente vai rir disso, né? Mas assim, sempre usavam argumento, mas tem muita gente negra que está numa situação muito boa, situação rica, a famosa elite, muita entre aspas, que todo mundo sabe, famosa elite negra. E aí, como é que você está falando aí de negros desprivilegiados, negros, tipo, na marginalidade social? Aí fala assim, até mesmo quando você fala de marginalidade social, você está sendo racista porque você está só vendo negro na marginalidade. Eu falei assim, aí eu só escutando. E esses eram um dos argumentos, né, a famosa elite negra que a galera soltava, né, para afirmar só a necessidade da cota social. Aí eu não sabia responder com todos os argumentos que eu tenho agora, mas a ingressão na universidade, né, tipo, é aquilo, né, a gente sabe, né, tipo, o filtro racial da sala de primeiro período, como o VT falou, né, tipo, você percebe ali, obviamente tem pessoas, né, até pessoas brancas vindo de lugares da periferia, etc. Mas se você for vendo a estrutura ali da classe, a tua foi 40, a minha foi 60 calouros, você vê que pouquíssimas pessoas são negras ainda em 2012, né? Que eu entrei em 2012 na UFRJ. E você percebe aquilo, né? E tem aquela leva de alunos brancos, privilegiados, etc. E você percebe que existem poucos alunos negros, né? E é isso. E aí, respondendo aquela questão da elite negra, é muito engraçado, né? Porque a cota racial ela contempla até mesmo o filho de uma pessoa que supostamente está numa condição privilegiada. Por que isso? Porque esse aluno negro, que supostamente sempre cursou escola privada, etc., que vai ingressar na cota racial na universidade, esse aluno negro, não importa o espaço em que ele ocupe, ele vai sofrer situação de racismo, porque a todo momento, como o Marcos Vinícius falou, a estrutura racista, o racismo estrutural vai fazer com que essa pessoa, digamos assim, sinta, esse não é seu lugar. Isso é muito pesado. Não importa qual situação de privilégio, muito entre aspas, esse negro que tem uma condição econômica um pouco melhor do que a maioria da sociedade brasileira circule. Todo espaço que ele for, ele vai ser lembrado de essa sociedade racista vai querer eliminar, quem sabe, né? E mesmo fazer com que ele se sinta mal por ocupar aquele espaço. E a gente vê isso, sem nomear pessoas, mas mesmo por pessoas, cantores, etc., negros que atingiram uma situação social de privilégio, né? Mesmo eles sofrem interdições racistas a todo momento. Né? A gente viu lá a Ludmilla, cantora, sendo chamada de macaca. Então, tipo, mesmo caso em que a gente vê que a pessoa está numa situação diferenciada em relação à maioria da população brasileira, essa pessoa não se desvencilha de quem ela é. Ela é uma pessoa negra numa sociedade racista e brasileira. Então, sim, a cota racial é também para esses sujeitos que estão em condição supostamente econômica melhor do que a maioria da população brasileira, porque eles sofrem racismo também. A cota racial é uma política de reparação histórica para quem sofre racismo, objetivamente falando. E isso não importa qual condição social você esteja. Você sabe objetivamente quando você está passando por uma situação de racismo. Então é isso. E além disso, né, aquela coisa, né, o Marcos estava sempre falando de política pública e do que já está garantido, na nossa própria Constituição brasileira está garantido o princípio da isonomia, né, o princípio da igualdade material, né, que é assegurar às pessoas, né, oportunidades iguais, considerando suas condições diferentes. Aquela coisa, né? Tratar o diferente para equalizar oportunidades sociais e raciais, né? Que nunca foram equalizadas historicamente falando. Então é isso. Na própria Constituição brasileira está garantido isso, e é isso. A gente trata o diferente justamente para
equalizar as oportunidades nesses bancos escolares que o Marcos falou, para tentar garantir que toda a diversidade dessa população brasileira, branco, preto, negro, de condição social, econômica inferior ou superior, esteja dentro da universidade. E a cota social e racial ajudam a gente equalizar essa desigualdade social que é brutal na sociedade brasileira. E, além disso, eu vou contar uma experiência que eu fiz o mestrado na Unicamp, o Vitor estava falando da UF, e lá teve a ideia genial de fazer também, para além da cota racial e social, o vestibular indígena, que é importante a gente falar aqui também, né? Não uma cota, mas um vestibular próprio para a população indígena. E foi não sei quando foi aprovado, eu estava já na Unicamp em 2017, mas eu acho que foi no ano seguinte, 2018 ou 2019, e foi um vestibular muito genial, porque foi realizado em alguns pontos do Brasil, né? A pessoa não tinha que ir para Campinas para fazer a prova, entendeu? Não necessariamente, né? E as populações indígenas iam lá fazer a prova, e o vestibular era totalmente diferente em relação ao vestibular de uma pessoa que está fazendo um pré-vestibular numa escola empresa. É um vestibular direcionado com conhecimentos históricos, sociais, biológicos, químicos, direcionados para a realidade dessas populações indígenas. Então, o conteúdo de química, de física, de história, estaria acoplado à realidade dessas populações, né, que vivem em aldeias espalhadas pelo Brasil como um todo. E foi interessante porque foi muito bem visto, né, porque, para além das cotas, né, a garantia de ter um vestibular específico para essa população, para que a gente veja indígenas dentro da universidade também, que a gente não pode apagar a história e a experiência dessas pessoas, também é importante para a gente agregar nessa diversidade dentro dos bancos universitários, né? Falei demais, pode ir. Não, isso é interessante, porque a gente precisa pensar também que a educação indígena é completamente diferente, né? Você não é o mesmo modelo da educação básica que a gente está levantando aqui. Então, para essas populações estarem nesses espaços, você precisa fazer um vestibular também que esteja adaptado, não só adaptado, né? Mas pensando no ensino que eles têm, né? Mas o que eu ia trazer aqui gente, aonde no Brasil existe uma elite negra? Eu estou falando elite. Eu não estou falando você ter um palio na garagem, entendeu? Eu estou falando elite. Isso aqui não é Angola, onde você criou uma elite negra que ocupa o Estado long time ago, entendeu? Não existe isso no Brasil. Não existe. A elite brasileira, donos de propriedade, entendeu? Donos de empresas grandes, eles são brancos, sim. Entendeu? A gente precisa falar isso. Eles são brancos. E quando você tem pessoas negras que ascendem socialmente, elas vão passar pelos processos de embranquecimento também. Não é só o Estado brasileiro que tomou isso enquanto política pública, mas você tem anos aí colocados enquanto você precisa embranquecer para você ascender socialmente. Não é só ter dinheiro, mas você visualmente precisa parecer também que você pertence àquela elite, entendeu? Então, assim, você tem, sim, barreiras raciais, e essas barreiras, elas perpassam você colocar que existe um fenótipo, e esse fenótipo é o fenótipo que deve ocupar aquele espaço, entendeu? Por isso que em vários momentos as pessoas ficam colocando assim, mas será que ele é branco ou não é? Ele é branco ou não é? Porque são pessoas que às vezes são gerações aí tentando embranquecer. E assim, se você for ver, os filhos dele já estão bem distantes dessa origem racial, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar, enfim, tem um político famoso, aonde os ancestrais deles, eles eram negros, eles lutaram na independência da Bahia, né? 2 gerações depois, eles estavam como a dama de companhia da Princesa Isabel, e hoje está indo. Assim, nem parece que é. Mas né? qual é a família? Fiquei curioso agora. É o Dória. A família do Dória. Sério? Sério. Caraca. O Dória, a família do Dória, ela vem de Salvador, vem da Bahia, né? E aí você tem um ramo que lutou lá na independência da Bahia, que não sei se as pessoas sabem, mas a Bahia tem uma independência separada, né? Que é 2 de julho. E aí essa família, ela ganha um status social. Eles migram para o Rio de Janeiro,
né? E aí você tem a Princesa Isabel tinha 2 damas de companhia, né? Uma delas era a Nanda Paranaguá Dória. E aí você tem esse ramo que ficou próximo à família real e vai para o exílio junto com a família real. E tem um outro ramo, que é o ramo do Dória, que enriqueceu e se tornou branco, assim. Se você for ver, quem diz que o Dória tem um ascendente negro? É isso que é a elite brasileira. Então, assim, ele é tratado como branco, né? E ele é lido como branco. Branco. Isso. Então, assim, você tem um processo real de embranquecimento da elite brasileira. Real, assim, é real. Então, assim, não existe uma elite negra. Não existe. Se você for falar assim, tem gente aí, tem negro que tem posse. Cara, não tem. E mesmo assim, se ele tiver algum cargo político, algum status financeiro, ele não está imune ao racismo. Ele não está. Em algum momento as pessoas vão lembrar ele que ele não está no lugar dele, né? Em algum momento ele vai ser lido como uma pessoa perigosa, uma pessoa que pode estar presa, né? Raivoso, descontrolado. Tudo isso perpassa. Criminoso, como nos Estados Unidos. E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar, né? Que aí eu trago a referência da Grada Quilomba, que é uma das referências que a gente até colocou em outros episódios do podcast e tudo mais. A Grada Quilomba ela vai fazendo várias etapas, né, da sociedade que pensa o racismo. O Brasil não saiu da etapa da negação. A partir do momento que a gente nega a existência do racismo, você impede que se tenha política pública, porque ele não existe. Se ele não existe, não precisa ter política pública, a gente não precisa lutar por isso. Então, assim, a todo momento, quando a gente está falando sobre a importância da política pública e evidenciando de que forma o racismo ele se estrutura no Brasil, é justamente por isso. A sociedade brasileira, ela nega a sua existência. E a partir do momento que ela nega a sua existência, ela não coloca isso enquanto um problema a ser resolvido. E aí a gente lida com a maior naturalidade de você não ver negros em número suficiente em determinados espaços. E quando eu falo número suficiente, é isso, gente. Somos 50%. O mínimo que você tem que ter é 50%. Entendeu? É inadmissível que a gente forme turmas de medicina onde você tenha 1, 2 negros, né? Turmas de engenharia, e que essas formações elas não pensem a grande parte da população. Quais são os problemas que afligem ela, né? Quais são? A gente não existe? E aí você vai assumir também na formação a omissão do Estado brasileiro? Enfim, discutir cotas raciais é também discutir as omissões que o Estado brasileiro construiu e se perpetuou ao longo desse tempo, entendeu? Então, defendê-las é isso, é você assegurar que devemos estar ali, o Estado brasileiro assumir isso enquanto um compromisso e defender essa pauta a fim de construir uma democracia. Porque se a gente não destrói e combate o racismo, a gente nunca vai ter uma democracia, porque é inadmissível, gente. É inadmissível isso. É isso que o Marcos falou também, né? Você pode voltar um pouquinho para o século XIX, né? Porque, como a gente bem sabe, hoje em dia, né? O Estado, além de omitir toda essa realidade, mais do que isso, ele praticou um crime, porque ele escravizou, ele justificou a escravidão de africanos livres, que já eram livres por lei, por lei. Depois de 1871, quem desembarcasse aqui seria considerado um africano livre, seria livre porque o tráfico já acabou. Né? E mesmo assim, o que o Estado fez? Fechou os olhos para a própria deliberação e mesmo assim manteve a escravidão, manteve o desembarque ilegal de africanos escravizados e reescravizou pessoas que já eram livres. Então, tipo, isso é um crime e o Estado compactou com essa classe aí social, que na época era senhorial, compactou para que isso perpetuasse. Então, o Estado é culpado, sim, por isso tudo, né? Não só no pós-abolição, mas dentro do período escravista, ele passou por cima das próprias legislação, né, que ele estava criando, que ele estava tentando defender. Então, mesmo quando você é promulgada uma lei, o próprio Estado compactua com a ilegalidade. E compactuar com a ilegalidade é falar também da escravidão ilegal, que o Estado praticou junto com os senhores escravistas. Então, é isso. E aí, para o pós-abolição, é pior ainda, né, Marcos? Quando você nega que existe racismo, muita coisa passa por debaixo desse pano, né? E aí, isso tudo é o racismo estrutural, esse combo todo, né, de que o Estado não fez nada para essa população e agora a gente está lutando para que seja feito, né?
Não, só completar assim, uma questão para o pós-abolição, é a gente pensar que, durante todo o século XX, as empregadas domésticas não tiveram leis trabalhistas. É você negar que isso é um trabalho, e um trabalho que deve ser assegurado por lei. Né? E quantos outros trabalhadores estiveram fora também da lei trabalhista? Né? Quantas populações, pessoas negras, não tiveram direito ao voto, que eram analfabetas, sendo que esse próprio Estado negava a eles a educação? Então, assim, isso é a forma que o racismo no Brasil ele se propaga e se reproduz. E por isso é importante a gente pensar, porque o Brasil ele criou, sim, leis segregacionistas, ele alijou, sim, a população negra da participação da cidadania de outras formas que não os Estados Unidos, né? Porque, diferente dos Estados Unidos, o Brasil tem mais 50% da população negra, os Estados Unidos chega a 30%. Né? Então, aqui você tem uma outra forma de reprodução do racismo. E é importante a gente pensar como que o Brasil ele se estruturou dentro do racismo e como que ele é reproduzido, né? Não, e pegando um gancho do que vocês falaram aí, eu li há pouco tempo de um historiador que dizia que a escravidão era um tecido morto na sociedade brasileira, como se não tivesse reflexo quase nenhum na sociedade de hoje. Como, na verdade, a escravidão, eu acho que é uma ferida aberta, que muitas das vezes a gente finge que não está ali. E quando a gente cutuca assim, a gente também tenta a todo custo fingir que aquilo não existe. Então, a escravidão é uma ferida aberta da sociedade brasileira. E aí, assim como outro passado traumático, como a ditadura, a gente pouco reconhece o impacto que ela tem hoje e a gente não faz nada assim, enquanto sociedade. Claro, tem todo um movimento social aí lutando para que isso mude, mas as nossas elites fecham os olhos para essa questão. E aí, isso que o Felipe puxou aí é fundamental, né? Entender que o Estado brasileiro foi fundado na ilegalidade da escravidão de africanos, né? Assim, se a escravidão durante o tráfico, né, durante um bom tempo foi algo legal, a partir de 1831 ele já é ilegal. E aí uma parada que muita gente tem destacado hoje em dia é a idade dessas pessoas que chegam aqui, né? Esses africanos que chegam aqui, que em sua maioria são ainda muito jovens, o que a gente chamaria hoje de crianças e adolescentes. Então, o tamanho do crime que a sociedade brasileira corroborou e o Estado Nacional corroborou com isso, né? Porque muita gente diz, não tenho nada a ver com isso. Mas nós, enquanto país, temos um legado aí para lidar, né? A gente tem essa ferida aberta. Agora, além do pós-abolição ter negado essa possibilidade da educação à população negra, é importante destacar também o quanto que essa população negra também se articulou para ter educação. Então, tem vários estudos aí em diversas regiões do Brasil já apontando a construção de escolas noturnas, a construção dos clubes de sociabilidade, e sempre da pauta da educação quanto um meio importante para assegurar a cidadania daquelas pessoas. Então, quando vem lá a cota em 2003, né, eu sempre destaco isso com os meus alunos. Não é porque o Lula acordou um dia e falou, como é que eu posso conseguir os votos dos negros? Vou construir as cotas raciais. Não é assim, né? É fruto de uma demanda social muito antiga, que aí também não é só ligada à década de 70. Ela ganha muita força ali nessa construção no período de redemocratização, mas a pauta da educação para a população negra já é bastante antiga. Então, é tentar entender também as cotas raciais como fruto dessa luta histórica da população negra, né? Mas então, acho que essa resenha no cais hoje virou fogo no cais, né? O fogo no parquinho virou fogo no cais.
Porque foi um debate muito legal, né? Assim, é um tema super quente, super necessário. Eu gostei muito aí do que a gente trouxe. E aí eu quero saber de vocês, ouvintes do podcast Atlântico Negro, o que vocês acham sobre isso, né? Vocês já ouviram falar que as cotas sociais são mais importantes do que a racial, ou que as cotas, de maneira geral, vão aumentar o racismo, ou criar um problema que não existe? Então, deixa aí nos nossos comentários, nas nossas redes sociais, não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de ouvir a gente no Spotify, a gente está no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouTube. Então, deixa o seu recado lá, né? E nesse Resenha no Cais também vai ter um novo quadro que a gente está chamando aí de refúgio, né? Seria mais ou menos o que a gente tem feito de bom, se é possível dizer algo parecido no meio da pandemia, né? Mas o que tem sido o nosso refúgio? O que tem sido aí um momento que a gente encontre pelo menos uma paz nesse caos todo? Digam aí vocês. Então, gente, acho que dentro do caos que a gente está nessa pandemia e dentro dessa montanha-russa na qual a gente tem dia que está muito bem, tem dia que a gente está na merda e tem dias que a gente fala assim, não, eu não quero conhecer o Brasil, então a gente cria uma bolha para não conhecer o Brasil. E dentro dessa bolha de não conhecer o Brasil, a gente vai se mete, né, nas séries, nos filmes, fica ouvindo música, ouve outros podcasts, enfim. A gente vai tentando criar um mundo paralelo para manter a nossa sanidade mental, né? E aí, para isso, eu ia até recomendar um CD que eu recentemente comecei a ouvir, que se chama Africa Speaks. Ele é um álbum em parceria com a banda norte-americana Santana, que é uma banda muito maneira, muito legal, e uma cantora espanhola chamada Buyuca. A Buyuca, ela é uma afro-espanhola, que é raríssimo você ver espanhóis negros, tem bem poucos. E esse álbum, ele vai misturar esses ritmos latinos, africanos, e dá uma mistura muito interessante. Eu super recomendo. E ele está em todas as plataformas de streaming. E ele, assim, ele ajuda muito a gente criar essa bolha para não ficar louco com os caos que a pandemia e Brasil junto e Bolsonaro causam na gente. Então, seguindo aí o que o Marcos falou, né? Minha vida na pandemia não tem muita novidade, né? Não é mesmo? É importante falar que nós três aqui as outras integrantes também do podcast, estamos tentando terminar a tese numa pandemia, né? Tentando realizar uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado na pandemia. Então, a maior parte do tempo eu estou estudando, né? Obviamente, mas como o Marcos falou, a gente tem que também criar estratégias nessa bolha que a gente está, né? E uma das minhas estratégias está sendo também ver todas as séries que eu estava atrasado, séries que eu acompanhava, filmes também, muitos filmes. Eu estou vendo, inclusive eu estava falando até com outros amigos meus, que eu estou vendo cada vez mais vídeos no YouTube, né? Vídeos no YouTube e até mesmo vídeos de bandas que eu gostava, etc. Eu tenho mais tempo para fazer isso, né? Agora, né? Escutar mais podcast, porque como eu falei lá na primeira temporada, eu não era muito consumidor de podcast, eu nem sabia o que era um podcast, na verdade. Então, com o Spotify agora, eu estou escutando o nosso podcast e outros também, né? Então, está sendo bem interessante isso. E tentar, uma dica para vocês também, né? Tentar fazer alguma atividade física, porque senão a gente fica o tempo todo, ainda mais quem está de home office na pandemia, é importante praticar alguma atividade física. Então, eu tô segunda, quarta e sexta, né? Indo no Engenhão correr um pouco, né? Com máscara e tudo, porque senão não tem como. Então, eu tô fazendo isso ao longo da semana, justamente para tentar respirar um pouco o ar
que não pode respirar muito por causa para não pegar Covid, né? Mas tentar sair um pouco de casa com máscara, sempre com cuidado, mas tentar caminhar, que seja uma caminhada de 30 a 40 minutos. É importante para a gente não surtar dentro de casa, ou então praticar atividade física em casa. Eu tenho vários amigos tentando contratar personal também para fazer por vídeo, né? Exercício em casa, então é importante para a gente não surtar. E você, VT, o que você anda fazendo na pandemia? Cara, então, eu sigo essa vibe também de tentar me exercitar, mas sem muito sucesso. Eu já tentei me exercitar em casa. Eu tenho uns pezinhos aqui que eu tenho há muito tempo em casa. E aí, de vez em quando, eu pego neles, mas assim, muito esporadicamente. E eu tô tipo o Will Smith, não sei se vocês têm acompanhado o Instagram dele, que recentemente ele postou, né, o corpo dele da pandemia. Eu tô assim, a barriguinha já tá ali aparecendo, porque eu só fico lendo, fazendo fichamento, tomando cerveja e comendo. Então aquela barriguinha, aquela pochetinha já está aparecendo. E aí eu também não consigo ter uma regularidade de exercícios. Eu tenho tentado ir à academia, mas também muito esporadicamente. Eu fico com muito receio da academia, mas tento ir. Então, essa é uma parte do meu refúgio. Mas o que tem assim se destacado no refúgio são as minhas plantinhas, a minha horta, que eu comecei no auge lá da pandemia, quando não saía para nada, só ficava em casa e batendo cabeça. E assim, eu comecei a ver a galera. Foi muita inspiração da Emicida também, acompanhava o Instagram dele. E aí eu vi que ele tava plantando, eu falei, pô, por que eu não planto também? Isso não deve ser difícil. E aí eu comecei com um tomatinho, que já morreu, uma hortelã, uma hortelã, lavanda, morreu também, comprei outra. Enfim, várias plantinhas que, assim, só fez crescer. Eu peguei uma costela de Adão, troquei de vaso hoje. Peguei uma amaranto, ou amaranto, eu não sei como é que se fala. Plantei quiabo, morango. Plantei um monte de coisa. Então, assim, a vida tem voltado um pouquinho ao normal. Eu tenho dado aula, mas eu ainda encontro tempo para regar as minhas plantinhas. Aí tem sido um momento legal, assim, de refúgio, que eu meio que desestresso das coisas que estão acontecendo ali, né? Então, sigo o pai de plantas. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Resenha no Cais. Espero que vocês tenham gostado. Reforço o convite a vocês para seguirem a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Não deixem de ouvir a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Estamos também no YouTube. Então, a gente se encontra no mês que vem com mais um Resenha no Cais, no podcast Atlântico Negro. Paz.